Meus amigos, 3 semanas falando a respeito de Assembly e agora está na hora de voltar ao projeto do nosso compilador. Projeto do nosso compilador que já faz as análises léxicas, sintáticas e semânticas. Portanto, nesse momento do curso, eu tenho certeza absoluta de que meu código está certo, de que eu não tenho nenhum erro e, portanto, posso traduzi-lo para a linguagem de máquina. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Seguindo o nosso script de sempre, eu vou propor uma solução lógica e evidente, e num segundo momento, mais adiante, a gente vai pensar na otimização dessa solução, ok? Bom, então vamos ao código, mas antes de irmos ao projeto do compilador, eu lembro que você me devia ainda o exercício para implementar na entrada de dados em Assembly o backspace. Então, eu trouxe a minha solução e vou querer mostrá-la a vocês. Então, vamos lá, mais um pouquinho de Assembly. Pois bem, então aí está a minha solução para o desafio do backspace. Percebam, eu começo digitando um caractere, eu começo recebendo um caractere pelo teclado, exibo o caractere recebido do teclado e aí eu vou verificar se ele é 08, ou seja, se ele é backspace, uma vez que o código ASCII do backspace é 08. Se for, o que eu vou fazer? Ora, eu vou para essa rotina aqui embaixo, chamada de backspace. E usando o serviço 0A da interrupção 10, é o serviço de escrever caractere. Eu vou escrever o caractere espaço, apagando assim o caractere que havia sido escrito originalmente, ou seja, provocando o efeito do backspace, e vou voltar, onde eu vou digitar um outro caractere, vou exibir, vou verificar se é backspace. Se não for backspace, eu vou verificar se é enter. Se não for enter, eu repito o processo até que eu pressione um enter. E toda vez que eu pressionar a tecla backspace, eu virei nessa rotina, aonde então exibirei um espaço na posição em questão. Pois bem, quando eu digitar um Enter, aí esse JNZ não vai me desviar para volta, porque quando eu digitar Enter, o código em AL será 13. 13 menos 13, 0. Então, vai dar 0. E aí eu vou me deslocar ao fim do programa, aonde ele será encerrado. Meus amigos, fala a verdade. Você até pode ter sofrido um bocadinho para fazer isso, mas que é simples, né? É lógica pura, certo? Bom, então agora vamos voltar ao projeto do nosso compilador. Aliás, vamos voltar não. Você vai acreditar que esse negócio funciona? Eu tenho que te provar que isso funciona, né? Então eu vou executar o programa e vamos ver se isso funciona ou não. Agora sim, programa em execução, vou digitar meu nome. Opa, vocês repararam? Eu digitei o A em minúsculo e já voltei para corrigir. Opa, minúsculo de novo? Caramba! Agora sim. Ih, esqueci o S. Backspace, ele volta e tudo certo. O backspace está funcionando como deveria, ok? Enter e o programa se
encerra. Então, de fato, o nosso... Bom, estou voltando com o projeto Meu Compilador aberto. Perceba que é o mesmo projeto Meu Compilador de 3 semanas atrás, com os métodos analisador léxico BLL, analisador sintático BLL, analisador semântico BLL, devidamente codificados e prontos. Portanto, a essa altura do campeonato, eu tenho certeza que meu código não tem erro. E se meu código não tem erro de nenhuma natureza, eu posso finalmente traduzi-lo para a linguagem de máquina. Então, por isso que essa versão do nosso compilador já ganhou um novo arquivo, já ganhou o tradutor BLL. E dentro dele, o método gera executável, que, aliás, está vazio. Não há nada dentro dele. Você já entendeu, né? Quem vai ter que fazê-lo é você. Mas olha, você não vai fazê-lo do nada, não. Eu vou te dar uma bela ajuda no sentido de fazer esse gera executável. Então, vamos lá. Vamos contar um pouquinho mais sobre o que nós temos para hoje. Gente, no material de apoio, além do projeto do meu compilador, além da solução do projetinho do Backspace, eu estou te disponibilizando 4 pequenos programas em código de máquina, 4pequenos.com. São eles o lt.com, LT de limpa-tela, o pc.com, PC de posiciona cursor, o ED de escreve dígito, e o f.com, F de fim. Como eu te disse, são 4 arquivinhos em código de máquina, e cada um deles traz os códigos que eu aqui destaco. Ora, para limpar a tela, eu tenho uma interrupção, eu tenho um serviço da int10, da interrupção de vídeo, que faz isso para a gente. Basta que coloquemos em AH06 o código da rotina que inicializa uma janela, o número de linhas que essa janela terá. No caso, eu quero a tela toda, e a tela em modo texto são 25 linhas. BH, a cor para as linhas em branco. Em CH e CL, o canto superior esquerdo. Então, imaginando que eu tenho uma tela de 25 linhas, a primeira é a linha 0, coluna 0. E a última é a linha 40, desculpe, é a linha 24, coluna 80. Então, 8 em hexadecimal é 24, 4F é exatamente 79, ok? Bom, posiciona cursor é um outro serviço da int10, é o serviço 02H, define a posição do cursor. Em DH e DL eu devo colocar a linha, coloquei 2 linhas quaisquer, no caso 10 e 40, em BH a página e em seguida chamar a interrupção. Em ed.com nós vamos colocar em AH o 0E, que escreve caractere em modo teletipo, em AL o caractere, BH a página e assim por diante. Ou seja, molezinha, molezinha. Aliás, gente, desculpa, tá? Só falando é que eu percebi que eu cometi um erro. Aqui não é nada de 25. Eu quero 25 linhas, sim, mas eu tenho que codificar os 25 em hexadecimal, que é exatamente 9. Desculpem pelo meu erro, tá? Bom, então você tem o código de máquina equivalente ao limpa-tela, você tem o código de máquina equivalente ao posiciona cursor, você tem o código de máquina equivalente a cada um dos 4 comandos da minha linguagem.
Então agora, o que você vai ter que fazer? Ler o código-fonte, identificar qual é o comando e no executável gravar o código executável correspondente. Meus amigos, me parece muito simples, mas se você tiver com alguma dificuldade, olha, eu explicitei aqui o algoritmo que você deverá implementar. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ler a tabela T tokens válidos, porque essa tabela é, na verdade, um reflexo, é, na verdade, uma lista de todos os comandos que aparecem no meu fonte na ordem em que aparecem. Você vai ter que ler essa tabela T tokens válidos sequencialmente. Então, é o bom e velho algoritmo de leitura sequencial. Ô professor, e o senhor acha que eu lembro como é que faz isso? Talvez você tenha esquecido. Mas você já tem esse método pronto na DAO. No analisador sintático, você precisou ler essa tabela, o nosso fonte, sequencialmente. Então, os métodos já estão prontos dentro da DAO. E no analisador sintático, você fazia essa leitura sequencial. Então, meu amigo, não vai para o Google, não vai buscar consulta nos teus apontamentos, usa o próprio programa como material de consulta. Aí, então, você vai começar um switch case. E se o comando for limpa-tela, então você gravará no nosso executável, no programa.com, o lt.com. Se for posiciona cursor, grave pc.com. Se for escrever dígito, grave ed.com. Se for fim, grave uf.com. Ô professor, e como é que eu vou fazer isso, rapaz? Ô, meus amigos, lembra que no analisador léxico, a primeira coisa que você fez foi a implementação do filtro, que lia um código-fonte e gravava um arquivo temporário, sem comentários, sem espaçamento, tabs e etc. Lá eu te ensinei a ler e gravar um arquivo texto. Pois bem, agora você vai ter que ler um arquivo .com e gravar um arquivo .com. Deixa eu te contar um segredo. É a mesma coisa. Por quê? Porque o computador não faz distinção se a extensão é TXT ou .com. Para o computador, amigo, é tudo um conjunto de bytes, é tudo uma sequência de bytes. Então, a extensão TXT, a extensão .com, é uma informação importante para a gente, que é usuário da máquina. Então, mais uma vez, consulta para fazer isso está dentro do próprio projeto. Um detalhe importante, o arquivo de saída, o arquivo programa.com, deverá ser declarado como append, ok? Por quê? Porque eu vou ler o limpa-tela e gravar o limpa-tela. Depois eu vou ler o posiciona cursor e escrever o posiciona cursor. Ou seja, eu vou fazer várias inserções nesse arquivo. Então, esse arquivo de entrada será append. Tendo feito isso, volte ao passo 1 e repita tudo novamente até o final da tabela. Ou seja, todo esse procedimento vai estar em looping. Gente, detalhe. Como é que você vai saber se o programa funcionou ou não? Então, vou te dar mais uma dica. O nosso arquivo de teste, o arquivo que você deve usar para compilar, ele tem um limpa-tela, um posiciona cursor, 2 escreve dígitos e um fim. Ora, tudo isso junto tem que dar 44 bytes. Então, programa.com tem que dar 44 bytes. Ô professor, eu rodei o meu
Aparentemente funcionou, mas professor, que esquisito, está dando exatamente o dobro. Uhum. Esse é um problema que muitos de vocês terão. Porque como o arquivo foi declarado como append, quando você compilar pela primeira vez, ele vai gerar os 44 bytes. Que beleza, você acertou! Só que se você executar uma segunda vez, ele vai append, ele vai adicionar ao arquivo já gerado mais 44 bytes. Então, o meu conselho é, no início do gera executável, verifique se o arquivo existe. Se o arquivo já existir, apague-o para gerar uma nova versão do mesmo. Ok? Aliás, gente, essa minha sugestão de verificar se o arquivo existe e apagá-lo ao início de cada compilação não é novidade nenhuma. Lá no analisador léxico, e reparem, eu voltei ao analisador léxico, ainda no scanner, quando eu ia preparar a tabela de tokens válidos, a primeira coisa que eu fazia, olha lá, era verificar se... Aliás, verificar não, era apagar a tabela de tokens válidos para eliminar os restícios de uma compilação anterior. Agora, você vai ter que tomar o mesmo cuidado, certo? É a mesma ideia. Vamos lá, gente. Tenho certeza que você dá conta do recado. Vamos trabalhar.